Hoje, a gente vai mergulhar na história de um filósofo que, depois de testemunhar o colapso da civilização, iniciou uma busca quase desesperada. A pergunta era: como é que a gente pode voltar a debater sobre justiça, sobre valores, sem que tudo termine em violência? Essa é a história da busca de Chaim Perelman. E essa pergunta, ela não era só uma curiosidade acadêmica, sabe? Ela o assombrava de verdade. Era uma questão de sobrevivência mesmo. Pensa bem, depois dos horrores da guerra, do Holocausto, como é que a humanidade poderia sequer começar a reconstruir um terreno comum para a gente poder discutir o que é certo e o que é errado? Então, para a gente conseguir entender a solução do Perelman, a gente precisa primeiro encarar de frente a profundidade do problema que ele enfrentou. E não era apenas uma crise política, não. Era algo muito mais fundo. Uma crise da própria ideia de razão. Imagina só, Perelman cresceu vendo a lógica, a mais pura lógica, sendo usada para planejar genocídios. A retórica, a arte de convencer, sendo usada para incitar o ódio. A razão, que era para ser a nossa luz, tinha se tornado, na prática, uma arma de destruição em massa. A própria linguagem tinha sido sequestrada. E aí, no meio desse caos todo, qual era a resposta da filosofia da época? Bom, a corrente dominante era o positivismo lógico, que oferecia uma solução bem fria e bem limitada. A regra era simples. Se uma afirmação não pode ser provada como uma equação matemática ou um experimento científico, então ela não tem sentido, é só uma expressão de sentimento. E aí que mora o perigo. Essa visão criou uma armadilha, um falso dilema. Ou se tem a certeza absoluta da ciência, ou se tem o caos total de opiniões irracionais. Não tem meio termo. E qual o problema disso? Bom, tudo aquilo que faz a gente viver em sociedade, justiça, leis, ética, ficou preso nesse limbo. Virou tudo uma questão de gosto, de preferência pessoal, sem nenhuma base racional para discussão. Só que bem no meio dessa tempestade toda, tinha um homem cuja própria história de vida o impedia de aceitar essa conclusão. Vamos conhecer um pouco mais de Chaim Perelman. A vida do Perelman foi totalmente moldada pela história. Ele era judeu, nascido na Polônia, então ele sabia, na pele, o que era perseguição. Quando ele migrou para a Bélgica, ele passou a valorizar demais a liberdade. E depois de sobreviver ao Holocausto, ele entendeu que filosofia não é um jogo. Para ele, a questão de como a gente argumenta sobre valores era literalmente uma questão de vida ou morte. E é por isso que a gente precisa entender o peso disso. A busca dele por uma nova lógica não era por ambição acadêmica, para publicar um artigo. Não, era uma urgência moral profunda. Era quase como uma forma de honrar as vítimas, sabe? Garantir que a razão nunca mais pudesse ser descartada ou distorcida daquele jeito. Então, armado com toda essa bagagem de vida, o Perelman olhou para aquele beco sem saída do positivismo lógico e basicamente disse: não, isso aqui é inaceitável. Ele sentia, no fundo da alma, que tinha que existir uma outra saída, uma alternativa. Pensa na conclusão aterrorizante que isso levava. Se os positivistas estivessem certos, então toda a base das leis, da democracia, da ética, tudo isso seria uma grande farsa. Não teria diferença real entre a decisão de um juiz e a ordem de um tirano. No fim das contas, seria tudo uma questão de quem tem mais poder. E ele foi desmontando esse problema peça por peça. Um juiz não é uma calculadora. Um debate no Congresso não é uma prova de matemática. Uma escolha moral não é uma equação para resolver. Aceitar essa visão positivista, no fim, era abrir a porta para o niilismo, para aquele mundo onde a única regra é a lei do mais forte. E essa virou a missão da vida dele, encontrar um terceiro caminho. Algo que não fosse nem a rigidez fria, congelada, da lógica formal, nem a areia movediça da pura emoção. Ele estava procurando um terreno firme, sabe? Um lugar sólido e fértil onde o argumento razoável pudesse crescer. Ok, mas onde é que ele ia encontrar as ferramentas para construir esse caminho novo? E o mais surpreendente é que a resposta não estava em inventar algo do zero, mas em redescobrir uma coisa. Era hora de desenterrar uma tradição que tinha sido esquecida. A grande sacada do Perelman foi perceber que a resposta estava ali, o tempo todo, escondida no passado. Ele voltou mais de 2000 anos no tempo, lá nos gregos antigos, especialmente em Aristóteles, e resgatou a arte da retórica. Mas calma, não a retórica como sinônimo de manipulação, não. Era a retórica como a lógica do mundo real, a arte de tomar decisões razoáveis em conjunto. Essa busca durou uma década inteira. Uma jornada pelos escombros da Europa e pela história da filosofia. E tudo isso culminou em um único ano. Um momento que ia mudar para sempre a forma como a gente entende a argumentação.
Junto com a sua parceira fundamental de pesquisa, Lucy Obrecht Titeca, ele publicou o Tratado da Argumentação. E esse livro não era só uma crítica ao que estava errado, era um manual de instruções para construir um sistema novo, um sistema que ele chamou de a nova retórica. E a primeira virada de chave radical foi o foco no auditório, ou seja, em quem está ouvindo. Pensa só, ninguém argumenta do mesmo jeito com um juiz num tribunal e com o próprio filho em casa, certo? Para Perelman, a razão não é uma verdade abstrata que flutua por aí. Ela é sempre relacional. Ela se adapta a quem está escutando. A segunda ideia-chave é a dos pressupostos. É simples. Não dá para começar um debate sobre política ambiental com alguém que nega a ciência do clima. Não vai a lugar nenhum. Primeiro, é preciso encontrar um ponto de partida comum. Um terreno em que os dois pisam. Talvez um valor compartilhado, como todos nós queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. O diálogo razoável só começa quando se acha esse terreno comum. Beleza, mas como é que esses conceitos todos se encaixam? Na prática, que tipo de estrutura o Perelman deixou de legado para a gente? Basicamente, o Perelman nos deu um mapa. Passo 1. Entenda com quem se está falando. Passo 2. Ache o ponto de partida, o terreno comum. Passo 3. Use as técnicas de argumentos certas para construir uma ponte, saindo desse terreno comum até a sua conclusão. E o ponto final. O sucesso não é provar uma verdade absoluta, é conseguir a adesão daquele público específico. E é aqui que a gente vê a beleza desse terceiro caminho. A lógica do Perelman é profundamente humana. Ela parte do princípio de que a gente não é computador. O nosso raciocínio sobre as coisas que realmente importam, ele é sempre contextual, carregado de valores, aberto a interpretações. E o ponto crucial é, ele diz que isso não torna o argumento menos racional, só o torna diferente da lógica fria da matemática. No fim das contas, o legado do Perelman é gigantesco. Diante do abismo do niilismo, do colapso da razão, ele se recusou a entrar em desespero. Ele construiu alguma coisa. Ele nos deu um projeto, um plano, para a gente poder reconstruir o diálogo e debater nossos valores mais profundos de um jeito que é, ao mesmo tempo, humano e rigorosamente racional. O que nos joga de volta para os dias de hoje, né? Num mundo de bolhas de informação, de polarização extrema, de fatos alternativos, a busca do Perelman parece que nunca foi tão urgente. A pergunta que ele nos deixou ecoa talvez mais alto do que nunca. Como é que nós, nos nossos tempos tão turbulentos, podemos redescobrir essa arte que parece perdida do argumento razoável?